Bem-vindo de volta. Você está preso em uma prateleira de supermercado enquanto um tubarão branco gigante o persegue. O que você faria hoje? Vamos recapitular o filme The Bite, de 2012. Josh e Rory são amigos e trabalham juntos como salva-vidas em uma praia. Além disso, tem algo em comum: Tina. Ela é irmã de Rory e se casará muito em breve com Josh. Josh não está se sentindo bem, pois a noite anterior foi sua festa de despedida de solteiro. Rory foi fazer a verificação rotineira das boias de segurança, mas algo parecia estar errado. Um banhista que se aproximou da boia foi puxado para o fundo e brutalmente morto. Outro salva-vidas de plantão percebeu o que era e deu alerta sobre tubarão. Josh corre rapidamente para tentar salvar seu cunhado, agarra um jet ski e parte em direção à boia. Tenta gritar que havia um tubarão, mas Rory não consegue ouvir e é subitamente atacado, sendo lançado vários metros no ar. Josh tenta salvá-lo da melhor forma possível, mas não há nada que possa fazer. Rory foi completamente arrastado e morreu. Algum tempo se passou. Em casa de Josh, fotos na parede, o anel de noivado e as notícias sobre a morte de Rory mostram que ele afundou emocionalmente pelo peso da morte do irmão e amigo. Ele sai para o trabalho naquele dia e começa a notar algumas coisas estranhas. O cachorro do vizinho late sem parar, algo que ele nunca fazia antes. Uma coruja aparece do nada e quase bate nele ao olhar para o céu. As aves estavam totalmente agitadas, fugindo do oceano. Quando os animais agem assim na costa, especialmente as aves, é melhor segui-los. Um tsunami está vindo. Josh ignora os sinais de alerta e vai ao mercado trabalhar. Lá, começa a encontrar sua ex-noiva, Tina, acompanhada por seu namorado, Stephen. Mas logo é interrompido pelo chefe, e surge um detalhe importante: 2 ladrões invadiram o mercado. Um deles, chamado Doyle, rendeu o dono, Sr. Jessup. Porém, foi surpreendido por Todd, um policial que viu o movimento suspeito do criminoso. Tudo desandou em caos quando o parceiro de Doyle, um psicopata, acaba matando um funcionário e toma Tina como refém. Josh fica desesperado, mas nem tem tempo para agir. Um tremor sacode todo o mercado. Quando o mar começa a recuar, é certo que o tsunami está chegando. Uma onda imensa arrasta pessoas como formigas, destruindo tudo pelo caminho, incluindo o mercado. Cenas terríveis seguem após a onda de caos. Tudo ficou completamente inundado. Corpos flutuam em todos os cantos do supermercado. Josh e os outros sobreviventes aparecem e se reúnem no topo das prateleiras e geladeiras. O policial está gravemente ferido, com uma estaca cravada na perna. Sua ferida não está imobilizada, e sua filha, Jaime, precisa parar o sangramento. Quando Josh vê que Tina está viva, corre para ajudá-la. Ela ainda está em choque. Ali mesmo, atrás deles, um corpo flutuante é puxado para baixo no estacionamento. A situação piora ainda mais. O casal Kyle e Ritter está preso dentro de um carro, que está submerso na água. Um ruído estranho chama a atenção. Parece que algo está circulando ao redor do carro. Até o pequeno cachorro Bully está nervoso. Ele percebe uma presença lá fora, mas, por enquanto, só é visível uma sombra escura. Brian também está no estacionamento, preso em sua van. Ele é namorado de Jaime, filha do policial. Nesse caso, preferiu quebrar o vidro para sair do carro e buscar ajuda. Depois, sobe até um pedaço de entulho de concreto e nota uma sombra estranha na água. Nas prateleiras, as pessoas ainda estão pensando no que fazer. Celulares não funcionam, pois absorveram tanta água que não há sinal algum, e, mesmo que funcionassem, não haveria comunicação em meio a uma catástrofe. Decidem então nadar para fora e buscar ajuda. Bob vai para o armazém, Tina e Stephen rumam para a entrada principal. Não é só no estacionamento que algo estranho está acontecendo. Josh começa a lavar sua ferida na água, e Naomi vê que um boneco flutuante começou a se mover sozinho. Josh percebe imediatamente e ordena a todos que saiam. Apenas fora d'água, os tolos não entenderam que era um tubarão. Tina só recebeu o aviso porque Josh continuava gritando para ela sair. Eles deixaram o pobre Bob sem entender nada. Ele começa a ser atacado pelo animal e entra em desespero. Jaime tenta ajudá-lo, segurando seu braço, mas era só o braço, pois o corpo já estava sendo arrastado. O tubarão queria mais um petisco. Agora, ele ataca violentamente a geladeira, lançando Naomi para dentro da água. Conseguem puxá-la de volta, mas foi por pouco. Com base no tamanho da nadadeira da criatura, concluem que deve ser um tubarão branco gigante, com pelo menos 3,5 metros de comprimento. Não é só um,
Há também o outro no estacionamento. Ryan continua procurando sobreviventes, mas encontra apenas corpos. O casal irritante discute sobre o sapato falso que Kyle deu a Heather. O homem quer quebrar o vidro para sair, o que certamente mataria os dois. Mas Heather abre o painel do teto solar e o desbloqueia. O problema é que ela vê um tubarão branco gigantesco e hostil caminhando na frente do carro. O tubarão decide chocar violentamente as janelas do carro, que estão prestes a rachar. Se eles não saírem logo, o tubarão conseguirá forçar a abertura. Ryan percebe que os dois estão em perigo e os alerta para ficarem parados. Tem um plano. Separa um braço morto de uma vítima e o agita na água para atrair o tubarão com sangue. Funciona. Grita para o casal nadar até sua van. Mas o maldito tubarão muda de curso e vai direto para eles. Kyle joga Bully na água para que o tubarão o coma. Assim ele consegue entrar no carro a tempo. Obviamente, Heather entra em desespero e fica furiosa com o namorado. Ryan tenta encontrar uma saída enquanto o tubarão tenta alcançá-lo. Tinha uma ideia: usar o encanamento de ferro fixado ao teto para atravessar acima do tubarão, que está ali, à espreita. Quando quase chegou, caiu na água. Desesperado, com o tubarão se aproximando, consegue subir no carro. Mas, com a força do impacto do tubarão, Kyle escorrega para dentro da água e é capturado pela criatura. Aqui está a vingança para você que o odiava. Nada restou. Lá em cima, as pessoas continuam brigando sem parar, sem saber o que fazer. Um novo tremor sacode tudo e corta alguns cabos de alta tensão. Todd pergunta onde fica a usina elétrica do mercado. Precisam desligá-la para não se eletrocutarem. Josh diz que está dentro do armazém. Oferece ir nadando lá, mas Tina diz que, com a ferida no braço, seria um alvo fácil. Steven tem uma ideia. Pegam várias caixas usadas em carrinhos e prateleiras do mercado e constroem uma espécie de armadura em Steven, amarrando latas pesadas para que ele ande mais facilmente. Pior ainda, um sistema de respiração com 240 metros de mangueira para que o guia puxasse ar do exterior. Como isso funcionaria na realidade? Com todo esse aparato, Steven mergulha na água. Em seus primeiros passos, já enfrenta o tubarão, que dá apenas um toque e não quer se alimentar da presa envolta no metal. Parecia estar funcionando. Steven avança em direção ao setor de armazenagem, onde está o interruptor principal. Com dificuldade, há muitos corpos pelo caminho. Quando chega, o barril do sistema está curto e ele não consegue alcançar a alavanca. Josh continua puxando, pois, se soltar antes, a mangueira cairia na água. Em vez de tirar as latas primeiro e depois remover a mangueira de respiração, ele prefere fazer o inverso. Consegue desligar a energia. Mas o peso o prende no fundo. Steven está morto, mas ao menos cumpriu a missão para o grupo. Enquanto Josh conversa com Todd, percebe que talvez o tubo de ar-condicionado fosse uma opção interessante para escapar. Jogam uma corda para testar. A resistência é devido ao peso suportado, e parecia razoável. O Sr. Jessup oferece subir para cima. Josh e Doyle o levantam até o tubo. Quando consegue entrar, uma horda de caranguejos se aproxima da sua cabeça. Ele escorrega para baixo, quase caindo na água. No entanto, isso atraiu o maldito tubarão, que pulou e cortou Jessup ao meio. Mais uma morte. Decidem mudar os planos novamente. Doyle decide montar uma espécie de arpão com um gancho de açougueiro para manter o tubarão preso, permitindo que escapem. É sobre isso que conversam. Quem vai lá buscar o gancho? Todd decide realizar a missão e pede a Josh que cuide de sua filha. Mas Jaime pula na água e nada desesperadamente. Tentam fazer muito barulho para distrair o tubarão, mas obviamente não funcionou. Jaime está muito perto de ser capturada pela criatura. Ela até tenta usar um martelo de carne para esmagar o peixe maligno no rosto. Consegue enfiar o gancho em um pedaço de carne, e na volta, o tubarão quase arranca as pernas da garota. A ideia do isca não deu certo. O tubarão não queria a carne morta do açougueiro. Um dos sobreviventes, que durante todo o tempo fez piadas sadísticas e agia com medo, é, na verdade, o ladrão que matou a garota no início. Ninguém sabia disso. Ele colocou a máscara em um corpo jogado na água. Agora, toma Naomi como refém e tem a ideia mais terrível, usá-la como isca viva. Joga a mulher na água. O incrível é que Doyle o pegou de surpresa e o perfurou com uma lança improvisada que havia feito há algum tempo. Conseguem salvar Naomi rapidamente. E, ainda melhor, Doyle prende o ladrão com o gancho e agora o joga como isca. O tubarão está tão faminto que não se importa com a merda, e comeu direitinho.
O gancho ficou preso na boca da criatura, e agora o monstro está preso. Chegou a hora de escapar. No estacionamento, boas notícias. Hitter e Ryan ouvem latidos. Era Bully, o filhote. Está vivo. Mas ainda precisa nadar até a segurança. O tubarão chega com sangue nos olhos, decidido a pegar o cachorro. Ele consegue se salvar. Agora vão começar a correr. Mas Jaime ouve batidas estranhas. Era Ryan lá embaixo. Ele está batendo com um pedaço de ferro, criando um sinal que só pode ser ouvido por quem está próximo. Ele e Jaime sabiam. Ela então percebe que seu namorado está vivo e quer ir atrás dele. Todd pede a Josh que acompanhe sua filha. Eles vão até as escadas de acesso e precisam fechar uma porta para impedir que todo o estacionamento fique inundado ao entrar. Mas, ao abrir a porta, Ryan e Hitter gritam para saírem dali, porque há outro tubarão. Eles nadam em direção ao carro e conseguem escapar. Jaime diz que estão em cima do carro do pai dela. Há armas no porta-malas. O impacto causado pelo tubarão quebrou o vidro traseiro. Josh aproveita a chance, consegue pegar um taser e, acima do carro, um carregador de arma de choque potente. Os tiros não seriam eficientes, então Josh pula na água no estilo Max Payne, espera o momento perfeito do ataque do tubarão e explode por baixo. Finalmente, uma decisão decente de um personagem. Mas ainda precisam sair dali. E lembram, o outro tubarão, apesar de preso, ainda está vivo. Todos se reúnem lá em cima. Como a entrada está bloqueada, Doyle monta um plano com cabo de aço do jipe. Ele conecta a caixa de energia para detonar a entrada e abrir caminho. No entanto, um novo tremor aparece e desestabiliza todos os planos. Tudo começa a desabar. E, claro, o tubarão escapa do gancho. Doyle sobe nos cabos de energia para evitar ser capturado. Josh pega sua espingarda e tenta transformar o tubarão em sushi. Na realidade, a arma falha completamente. Ele corre pela rampa, pendura-se de cabeça para baixo no teto e, quando o tubarão salta da água, dispara o taser diretamente no nariz do monstro. O choque elétrico o deixa paralisado, criando um sushi bem assado. Doyle ativa a caixa de energia. Em seguida, a bateria do carro explode. Finalmente, o caminho é liberado. Eles conseguem deixar aquele lugar. Todos estão bem, incluindo o amigo cachorro. Mas o rastro do tsunami foi terrível. Deixou um rastro de destruição colossal. Se você gostou do filme, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais resumos de filmes. Obrigado por assistir.